Olá, eu sou o Fábio Amato e esse é o Caminhante Onírico. Ele trabalha num hospital onde ele passou uma noite de completo terror. Verdade, os outros passaram por ele. Verdade, terror ou alucinação? Ouça a história e tire suas conclusões. Você gosta de história de terror, né? Pois é, existem alguns lugares que dizem que funciona como terapia e eu digo que é uma verdade. E você pode ajudar o nosso trabalho clicando no like, né? Clica ali no likezinho, dá um joinha. Isso, inscreva-se no canal também e compartilhe o vídeo com as pessoas que você acha que vão curtir e que necessitam desse tipo de coisa, ok? Vamos para a história. Olá, sou um médico. Hoje eu atuo no Hospital das Clínicas, mas vou contar a minha primeira experiência que aconteceu. Foi perto de outubro de 1995, trabalhando em um outro hospital, mais próximo ao centro de São Paulo. Olha, eu nunca imaginei que passaria por algo parecido. O que eu vou contar é real e até hoje exige explicações plausíveis, o que eu não vou conseguir dar. Era noite. Eu era simplesmente um novato. Estava lá no plantão, pronto para atender qualquer emergência. Óbvio que eu, como novato, estaria no plantão da noite. Era um sábado, dificilmente teria muita gente no hospital inteiro. Geralmente tinha gente no centro cirúrgico, em alguns andares de leitos, UTI. E no meu andar estava apenas eu e mais dois auxiliares do atendimento. Parecia esfriar cada vez mais. Olha, ficava mórbido, sabe? Pois a calma, quase nenhum paciente e as auxiliares de enfermagem ficarem cuidando de seus afazeres era de gelar realmente. Mas estava quase acabando o meu turno. E eu achando que eu ia dar sorte de ir para casa sem fazer nada. De repente, comecei a ouvir sirenes da ambulância e uma grande agitação. Algo havia acontecido. Bom, geralmente a ambulância vai direto para o ponto-socorro. Podia ter ficado lá, mas eu resolvi descer e dar uma olhada, sabe? Afinal de contas, eu poderia ajudar os médicos. Sim, era um novato. Eu queria participar da maior quantidade de coisas possíveis. Não que houvesse ausência de responsabilidade, mas era o meu primeiro plantão. Então desci rapidamente. E logo encontrei uma enfermeira já intimidando o médico, dizendo que sim, era responsabilidade dele. E ela continuou contando a história. Doutor, ele bateu a cabeça, ele bateu num carro. Olha, apesar de ter sido em plena luz do dia, os socorristas disseram que ninguém o ajudou. Ele ficou horas lá. Doutor Cláudio olhou para mim e começou a mostrar. Sim, havia uma fratura, um traumatismo craniano enorme. Olha, aquela poderia ser a pior fratura que um novato poderia ver, sabe? Nós verificamos que ele teve uma grande fratura craniana mesmo, e uma concussão. E estava faltando alguns dentes também. Era certo de que não sobreviveria. Ajudei no que pude, até chequei os batimentos junto com a enfermeira. Estava baixíssimo. Naquela hora, eu já deveria estar indo para casa, mas aquilo parecia ser uma grande emergência. Sabe, eu entrei na sala onde estava o paciente e ofegante olhei para ele naquele momento, sabe? E não é que de repente o homem acordou. Aquilo espantou a todos. Eu precisava respirar um pouco depois desse choque. Eu fui buscar um café e eis que quando eu retornei ele estava sendo fisicamente contido por dois maiores enfermeiros que eu conhecia.
O mesmo não parava de se mexer e gritar. Deixem-me sair daqui! Deixem-me sair daqui! Eu não posso ficar. Eles estão chegando, eles vão vir me pegar. Eu sei que eles já estão aqui. Me soltem, deixem-me sair daqui. Nossa, acho que era o médico mais covarde que tinha ali. Eu acompanhava tudo, enquanto os médicos já experientes e os auxiliares de enfermagem, seguranças, tentavam dar um jeito em toda a situação. Até que uma das auxiliares chegou com uma informação. Doutor, ele deu dados falsos, doutor. Mas tem uma coisa que me assustou um pouco na ficha dele. O nome dado consta que ele já está morto. No seu atestado de óbito estava escrito data de nascimento 12/6/52, data de falecimento 6/1/87. E olha a foto dele aqui. E olha que quando olhamos, eu me surpreendi. O paciente era exatamente igual ao falecido. Eram praticamente idênticos. E é lógico, isso só fez ele gritar mais alto. Agora me deixem ir, eles estão chegando. Bom, apesar de toda a complicação, o Dr. Cláudio pediu para sedá-lo. Sim, isso seria feito prontamente, com o procedimento correto. Isso nos daria tempo para verificar toda essa situação estranha e encontrar um cirurgião para que pudesse atendê-lo. Afinal, o Dr. Cláudio não era um cirurgião e muito menos eu. Pelo menos não na época. Pois é, eu havia esquecido completamente de ir para casa. A situação estava muito interessante. Para um novato, aquilo era novidade. E quando eu saí para buscar mais um café, provavelmente depois sim eu iria para casa, uma das auxiliares, uma das que estavam lá no andar onde eu ficava, veio correndo. Ela havia descido para o subsolo para falar com uma amiga e a mesma sofreu algum ataque. Bom, eu acompanhei até o necrotério, até o subsolo, para ver o que ocorria. Quando eu cheguei lá, 2 seguranças a estavam levantando, praticamente a socorrendo, e a moça se estremecia toda. Eu achei a princípio que ela estava tendo algum tipo de ataque, mas na verdade ela era com medo, um medo aterrorizante. Peguei uma das cadeiras para mesmo sentar, peguei e lhe dei um copo da água, até que o segurança pediu para repetir detalhe por detalhe a história que ela estava contando, só que dessa vez devagar. E eu só desci para pegar material de limpeza. Eu estava virada pro depósito de costas pro necrotério. Mas sabe quando você sente algo estranho? Sabe quando você sente que alguém está atrás de você? Eu senti só aquele vento, aquela presença de alguém atrás de mim. E de repente veio um cheiro de podre, de mofo. Nossa, era muito estranho. E eu comecei a procurar de onde vinha aquele cheiro terrível. Quando eu olhei para a porta do necrotério, havia alguém por dentro. Deu para ver pelas janelinhas. Havia alguém lá e parecia estar me encarando. Mas a iluminação aqui embaixo é terrível e aqueles vidros grossos não ajudam em nada. Eu fui até lá para ter certeza. Se havia alguém dentro do necrotério, eu chamaria a segurança ou expulsaria de lá. A princípio, quando eu vi através do vidro, parecia ser uma mulher de estatura média, mas sabe aquelas mulheres que estão doentes, uma aparência estranha? Parecia isso. Não posso dizer que eu sou a pessoa mais corajosa do mundo, não. Então já fui com um certo receio, sabe? Mas a hora que eu entrei, não havia ninguém no necrotério. Mas sabe quando você vê de canto de olho? Eu vi aquela mesma aparência. Não dava para entender exatamente o que era e de repente estava do meu lado. Eu sentia aquele cheiro e como se algo me abraçasse. O medo foi terrível. Eu não conseguia olhar para o lado. Eu comecei a tremer, eu comecei a chorar. Mas mesmo com tudo isso, eu tenho certeza que aquilo me disse algo. Como... Eu quero apenas ele. E daí eu acordei a hora que vocês estavam me levantando. Ficamos algum tempo a mais com ela até ela se recuperar totalmente. Depois sua amiga já saberia muito bem o que fazer com ela.
Enquanto se aprontavam para levar a moça para a enfermaria, eu fiquei matutando o que ela me disse. Eu quero apenas ele. Ele quem? Apesar de ser apenas produto de uma imaginação, mas me casou com o rapaz gritando lá em cima. Eles estão vindo. Eles quem estão vindo, né? Bom, de qualquer forma eu teria que voltar antes de pegar minhas coisas e ir para casa. Então acompanhei-os até a enfermaria e ao chegar perto da sala onde estava o paciente, eu me deparo com todos na porta, inclusive Dr. Cláudio, de boca aberta. Eles estavam olhando sem saber o que havia ocorrido. Eu peguei e entrei dentro do quarto. O rapaz, seja lá o que for, estava com o pescoço retorcido, seu corpo estava torto e ele já havia falecido. O que é mais estranho é que quando eu cheguei perto dele, sabe quando um corpo está ardendo de febre a ponto de você ter que abaixar com gelo? Sim, é exatamente isso. Apesar de falecido, o corpo estava extremamente quente. Eu realmente não sei o que aconteceu. E quando eu perguntei, Dr. Cláudio disse que havia acabado de chegar, pois uma das enfermeiras estava apavorada e que ninguém no quarto da enfermaria em que ele estava acordou ou sequer viu o que aconteceu. O rapaz simplesmente faleceu do nada. Para ser bem sincero, pode ser apenas um caso corriqueiro aos olhos de um novato. Afinal, ele já foi vítima de um acidente bem bizarro. Mas eu jamais vou me esquecer que essa foi a noite mais bizarra que eu passei dentro de um hospital. Você já se imaginou passando uma noite perto de um necrotério, com algo te olhando, te observando de longe? Eu evitaria isso clicando aí no like, ó. Clica ali no botãozinho, no like, isso. Inscreva-se no canal, se você gostou da história, compartilhe ela com quem você acha que vai realmente gostar da história. E não perca as próximas. Até mais!